Boa tarde a todas, todos, todes, como vocês quiserem. Estamos abrindo aqui essa sessão especial, intitulada 13 teses sobre protesto feminista, um manifesto, que contará com as apresentações que serão alternadas, a gente não vai ter uma ordem tão definida, entre a professora Sônia Alvarez, da Universidade de Massachusetts, Amherst, a professora Débora de Fina Gonzalez, da Universidade de Playa Ancha, no Chile, e a professora Laila Carvalho, da Universidade de Brasília, ressaltando que esse é um trabalho coletivo de 10 autoras, de várias universidades, além da professora Sônia Alvarez, que é da Universidade de Amherst, mas professoras dessa universidade e de outras universidades do Canadá e da América Latina, quer dizer, da América anglo-saxônica e da América Latina. Então, eu abro essa sessão e passo a palavra para a professora Sônia. Bem-vindas, bem-vindas. Nós vamos, deixa eu ver aqui, primeiro slide. O primeiro slide, segundo slide. Primeiro, que a gente está aqui falando em nome de uma coletiva. Somos as 3 componentes, eu gosto de pensar as 3 componentes brasileiras. E representando, em certo sentido, todas essas outras pessoas que aqui estão listadas. O grupo, vai a próxima, começou há muito tempo, começou, na realidade, quando não era especificamente sobre feminismos, mas sim sobre os protestos dos anos 2010, que quando surge Occupy, pertinho, em Nova York, nós estávamos na Universidade de Massachusetts, dando um curso sobre movimentos sociais, vários alunas e alunos se juntaram, aí continuou ao longo do tempo, foi um primeiro momento do projeto que durou até mais ou menos meados de 2010, dos 2010, e depois, posteriormente, transformamos o foco para feminismos e América Latina a partir dos grandes protestos feministas de 2015, 2016, 2017, nos Estados Unidos, etc. É um grupo que sempre foi mega, ultra interdisciplinar, se bem que prevalecem as teóricas políticas, e é um grupo internacional, mesmo que algumas pessoas estejam, muitas de nós estejamos vinculadas a universidades no norte das Américas, são pessoas que vêm do México, da Colômbia, do Equador, etc. E um grupo também, importantemente, intergeracional. Eu sou segunda mais velha, eu acho, e vão até estudantes de pós-graduação hoje em dia. O processo nosso é importante ressaltar. Começamos por simplesmente leituras coletivas, e como, por exemplo, a potência feminista de Verônica Gago, e muitas outras leituras mais teóricas, e também discussões e leituras relacionadas às nossas pesquisas individuais, das variadas componentes do grupo e algumas pessoas que convidamos, com quem dialogamos, sempre como a Naila Vacareza, Barbara Sutton e outras, e com isso fomos construindo coletivamente um arcabouço conceitual que vamos hoje apresentar aqui. A escrita em si do manifesto foi um processo muito rico, muito interessante, que também foi a 20 mãos, quer dizer, foi um processo de escrever e editar linha por linha em inúmeras versões, inúmeras mesmo. O produto final vai ser publicado em Science, a revista dos feministas nos Estados Unidos, como que se diz, 50th. 50º
de aniversário 50º, que sairá em 2024, e também pretendemos, claro, publicá-lo em espanhol e português em breve. Pode passar a próxima. Os protestos feministas, antirracistas e anticapitalistas estão na vanguarda das mobilizações de massa contemporâneas nas Américas e para além. Como um coletivo de ativistas intelectuais feministas com sede na América Latina, Canadá e diferentes regiões dos Estados Unidos, temos nos engajado e teorizado sobre os protestos que ocorreram desde as revoltas globais da década de 2010. O protesto feminista é uma força constante que desafia a intensificação da violência baseada em gênero e racista, novas formas de expropriação e extração capitalista e ascensão da direita. Embora nosso foco esteja na América Latina, acreditamos que essas experiências iluminam as respostas no terreno ao ataque de violência contra as mulheres, povos indígenas, sujeitos racializados, seus territórios e vidas que estão ocorrendo em todo o mundo. Este manifesto teoriza como e por que o feminismo... próximo. Esse manifesto teoriza como e por que o feminismo é a força crescente no protesto marcando uma mudança histórica de ativismo. Apresentamos 13 teses sobre o protesto feminista que esclarecem o momento atual, conceituam o trabalho que o protesto feminista faz e vem fazendo e oferecem teorias e métodos para estudos posteriores. Baseiam-se em conversas contínuas e percepções coletivas de nossas pesquisas individuais, bem como em uma ampla gama de materiais secundários e abordagens teóricas. Os manifestos são, como vocês sabem, um gênero utópico, cujo objetivo é provocar esperança e criar o desejo de um futuro diferente. Como em qualquer manifesto, a análise, provocação, aspiração e inspiração estão aqui entrelaçadas. Nosso objetivo é encorajar o pensamento e a ação que ampliem o poder e a promessa do protesto feminista. Aí o que vamos fazer é ler diferentes partes de forma abreviada das teses, entre as três, depois teremos um comentário da... Você não vai fazer o comentário? O comentário vai ser feito pela Matilde Ribeiro, que não pode estar conosco hoje, mas presencialmente, está conosco aqui, em algum lugar. E aí, depois abrimos para discussão mais ampla. Debbie. Próxima. Pode. Olá, boa tarde. Como a Sônia falou, a gente fez uma proposta de se prender bastante ao texto, porque a ideia aqui é apresentar um manifesto, né? Então, vamos passar pelas 13 teses. Vai ser, então, um pouco mais de leitura, pelo que espero que não seja entediante, mas a proposta é apresentar um pouco, tanto as propostas teóricas como os exemplos, que são essas pesquisas que a Sônia mencionou. Então, o texto está dividido em 3 partes, e a primeira parte é intitulada O Momento em que Estamos, a conjuntura feminista. E a primeira tese começa com a frase também que a Sônia abriu a fala dela, que diz que os protestos feministas, antirracistas e anticapitalistas estão na vanguarda dos protestos contemporâneos em diversos contextos, tanto nas Américas como para além das Américas. E eu vou ler alguns trechos para um pouco iluminar o que quer dizer essa ideia, né? A política da última década foi caracterizada por irrupções de protestos em massa. As mobilizações feministas muitas vezes precederam e ajudaram a desencadear essa onda de ativismo de rua e outras formas desafiadoras, especialmente nas Américas. No Chile, por exemplo, ativistas feministas se organizaram em assembleias nas universidades e escolas após as mobilizações estudantis de 2006 e 2011, e esses espaços inspiraram e ancoraram as marchas massivas e ocupações de dezenas de universidades durante os protestos do Maio Feminista de 2018, que,
por sua vez, alimentaram o estallido social em 2019, revitalizando assim a sociedade civil chilena. Outro exemplo é o movimento Black Lives Matter, nos Estados Unidos, que foi organizado por feministas e queers autoproclamadas, que se baseiam nas tradições da organização e das teorias feministas negras nas Américas. Então, como esse movimento deixa claro, os feminismos em todo o continente americano estão articulados em uma vasta gama de espaços políticos, culturais, econômicos e sociais, que se estendem muito além das organizações e redes de movimentos de mulheres autodefinidas como feministas. Hoje, as feministas estão presentes em movimentos estudantis, sindicatos, lutas anti-extrativistas, movimentos negros, indígenas, lutas territoriais urbanas e rurais e muito mais. E dadas as férteis colaborações das feministas e a participação em outros movimentos por justiça ambiental, étnica, racial, econômica e social, não deveria surpreender, então, que os feminismos estejam na vanguarda dos protestos populares contemporâneos. Nessa mistura de movimentos, o protesto feminista molda e remodela o terreno discursivo da luta e é também por ele remodelado. Os movimentos de protesto da década de 2010, em diferentes partes do mundo, também foram influenciados, direta ou indiretamente, pelos feminismos. Há um feedback mútuo ou uma retroalimentação entre protesto feminista e outras assemblages, que é um conceito que a gente usa, talvez depois podemos entrar nisso, não agora, de protesto contemporâneas, num processo contínuo e iterativo. E, por sua vez, o protesto feminista também foi enriquecido por recentes ondas de protestos antirracistas, indígenas, ecológicos, decoloniais e anticapitalistas, adquirindo novas ferramentas e construindo alianças para contestar não apenas o patriarcado, mas outros vetores de opressão. As feministas têm abraçado cada vez mais a justiça climática e o ativismo antirracista, juntamente com compromissos anticapitalistas informados pela classe, graças ao seu contato com uma mobilização renovada em torno a essas questões. A influência feminista, portanto, está em toda parte nos protestos contemporâneos. A persistência da opressão violenta e da expropriação e a atual onda de protestos ajudaram a inspirar uma nova consciência antirracista e feminista entre manifestantes e observadores, especialmente mulheres e dissidências ou diversidades sexuais, e está inspirando cada vez mais práticas interseccionais. Então, tal como um prisma, o feminismo baseia-se na luz de outras lutas e reflete uma perspectiva feminista antirracista e anticapitalista em todas as direções. Essa seria a nossa primeira tese do manifesto. A segunda tese diz que, na América Latina, a confluência do neoliberalismo e as limitações da maré ou onda rosa criaram as condições de possibilidades para esse momento de protesto feminista. Então, partimos nos perguntando por que estão ocorrendo protestos feministas massivos na América Latina agora? Por que razão, depois de várias décadas de aparente onguização de grandes setores do feminismo, muitas vezes acusados de enfraquecer a vanguarda do ativismo feminista, vemos centenas de milhares de pessoas em toda a região tomarem medidas e ações nas ruas desde a década de 2010. E aqui a gente traz alguns exemplos como as marchas das vadias nos anos 2010, a marcha das mulheres negras, das mulheres indígenas. E se alguns apontam para as crises, alguns observadores, seria, não, é uma tradução, apontam para as crises interrelacionadas e urgentes que afetam o mundo hoje, econômicas, climáticas, políticas e até civilizatórias, para explicar a efervescência global de protestos que temos visto recentemente, argumentamos que essas crises expuseram simultaneamente as limitações das políticas promovidas pelo multiculturalismo neoliberal e pela perspectiva de gênero, aí entre aspas, institucionalizada nesse caso, né, que prevaleceu na América Latina durante o final dos anos 90 e 2000. As estratégias de busca de direitos centradas no Estado por parte de setores significativos dos movimentos feministas durante a década de 90 deixaram quase intactas as dimensões cotidianas, corporificadas, sexuais e estruturais da opressão, precisamente aquelas que figuram com mais destaque no protesto feminista hoje.
Apesar de sua ênfase na redistribuição e no bem-estar social, a Maré Rosa deixou de lado o corpo, a cultura, a sexualidade, o afeto, o cuidado, a violência, o antirracismo e a decolonização no momento de crises econômicas e sociais mais amplas. Então, essas deficiências dos governos da Maré Rosa foram respondidas a partir da década de 2010 com uma Maré Verde, radicalizada e feminista, cujos protestos contra o racismo, o extrativismo, a precariedade econômica, o feminicídio e pelos direitos ao aborto e à justiça reprodutiva trouxeram essas questões para o centro das atenções. Em 2018, quase 1 milhão de defensoras e defensores do direito ao aborto agitaram lenços verdes em Buenos Aires, um enorme círculo eleitoral que não podia ser ignorado. A Argentina legalizou o aborto em 2020 e o México e a Colômbia seguiram o exemplo face a uma mobilização feminista semelhante. No entanto, apesar de alguns avanços, a América Latina segue sendo considerada a região mais perigosa do mundo para as mulheres, onde se situam os 14 dos 25 países com as taxas mais elevadas de feminicídio do mundo. Mesmo os governos de esquerda e centro-esquerda não trouxeram um alívio a essa violência que só piorou na pandemia. E essa violência é infligida com particular brutalidade aos corpos de mulheres cis e trans, racializadas e de pessoas não binárias, e é muitas vezes perpetrada pelo próprio Estado ou encorajada pela sua negligência e cumplicidade. Então, ao dizer que o neoliberalismo e os fracassos da Maré Rosa são condições de possibilidade da insurgência feminista e da Maré Verde, pretendemos destacar que o protesto feminista contemporâneo é um esforço para transformar a esquerda e refazer as culturas e práticas de protesto neste processo. Os efeitos transformadores das mobilizações feministas incluem, mas vão além da política corporal, frequentemente associada ao feminismo. Ao contestar lógicas patriarcais, coloniais, capitalistas e racistas, comuns dos regimes neoliberais e pós-neoliberais na região, os protestos feministas expõem estruturas de poder e formas de governança mais amplas e interligadas como alvos da luta política coletiva. E, finalmente, a terceira parte que fecha, a terceira tese, desculpa, que fecha essa primeira parte do manifesto, e se intitula, né, a tese 3, é que o feminismo é o quadro emergente, ou framework, foi a tradução que a gente usou, para a esquerda nas Américas. De Black Lives Matter, a Say Her Name, ao Ni Una Menos e a greve feminista, a revolta chilena ao paro colombiano, e ao acompanhamento fronteiriço de imigrantes, os feminismos contemporâneos desafiam as formas atuais de violência racializada, estatal, patriarcal, heteronormativa, extrativista e capitalista. O envolvimento feminista com as revoltas que ocorreram em vários países latino-americanos tornou as instituições políticas mais amplas, mais sintonizadas com as perspectivas e práticas feministas. No Chile, por exemplo, a influência feminista pode ser percebida nas formas horizontais de auto-organização dos protestos, na formação de uma convenção constitucional com paridade de gênero e, posteriormente, na eleição de um governo que se autoproclama feminista. A Constituição, que surgiu diretamente da revolta, foi elaborada por a proposta de Constituição, né? Ainda não é uma Constituição, foi elaborada por uma Assembleia com paridade de gênero, incorporou uma série de reivindicações feministas históricas, incluída o direito ao aborto e aos direitos reprodutivos, mostrando as marcas claras do poder feminista. Da mesma forma, na Colômbia, Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda na história, também abraçou uma série de reivindicações feministas e incluiu em sua candidatura a presença de uma feminista afrodescendente, Francia Marques, defensora antirracista de gênero e dos direitos territoriais, e também provocou uma mobilização feminista de massas num movimento eleitoral chamado Estamos Listas. Então, hoje, os feminismos provocam transformações que são... se a maré rosa foi reativa em relação aos feminismos, hoje os feminismos provocam transformações que são proativas, tanto nos movimentos de protesto massivo,
como em vários governos e partidos de esquerda e progressistas do chamado segundo turno da Maré Rosa na América Latina, um pouco o momento atual. Os feminismos representam uma resistência fundamental para enfrentar os movimentos e governos antidireitos, ou diretamente antifeministas, da década de 2010, e também influenciaram e tornaram possível a resistência de progressismos e lutas pela justiça social, racial, ambiental e sexual na década de 2020. Se as forças conservadoras de extrema-direita constituem reações racistas, misóginas, lesbotransfóbicas aos feminismos e às dissidências sexuais, a articulação política expansiva e abrangente da mobilização feminista contemporânea promove respostas positivas da esquerda em vários países. Então, as forças esquerdistas, antirracistas e anticapitalistas fariam bem em estar mais atentas às políticas feministas interseccionais e de coligação, porque o feminismo, com a sua impressionante capacidade de mobilização e a sua crítica política feroz, está reconfigurando as esquerdas. Isso é parte do manifesto ser uma visão do desejado. Agora vamos para a segunda parte do manifesto, que trata de, chama-se Conceitualizando o Protesto Feminista Contemporâneo. E a tese número 4, que é que os protestos feministas contemporâneos são produtivos. O protesto feminista é produtivo, combinando corpo, pensamento, símbolo, afeto, desejo e movimento. Faz as coisas acontecerem. Cria novos sujeitos políticos que não preexistem às suas promulgações. As formas inovadoras de fazer política que o protesto feminista permite emergem de múltiplas formas. O protesto feminista produz novas formas organizacionais, como as tomas feministas chilenas em escolas e universidades. Nelas, ativistas ocuparam instituições de ensino, exigindo um currículo não sexista e o fim do assédio sexual por professores e colegas. Os protestos também inauguraram formações políticas que contestam o poder hegemônico em geral, como revelado nos protestos colombianos e chilenos, que interrogaram todas as instituições políticas formalmente constituídas. Slogans feministas como "El Estado no me cuida mi mamá y mis amigas" também acusam as instituições existentes e promovem realinhamentos em movimentos feministas e outros movimentos e campos de oposição, dando voz coletiva a muitas pessoas diferentes. O protesto feminista também gera conhecimento, muitas vezes através do trabalho de tradução. Por exemplo, um violador em tu caminho, a performance feminista radical da coletiva Las Tesis contra a violência estatal e patriarcal originada no Chile e que viajou o mundo, traduz explicitamente a teoria feminista decolonial para públicos amplos com envolvimento pedagógico. Os protestos feministas desfazem ativamente as lógicas colonial, capitalista, patriarcal, que reduzem os corpos femininos a objetos intercambiáveis e descartáveis. Quando as feministas encenam protestos incorporados nos seus próprios termos, elas neutralizam formas predominantes de violência que relegam, desfiguram e, por vezes, até desmembram os seus corpos. Feministas e aliados em protesto produziram conhecimento forense para documentar abusos, estupros, violações de direitos humanos, assassinatos e outras formas de violência perpetradas pelo Estado por aqueles que o Estado não investiga nem processa. Apoiando-se nas tecnologias digitais e redes sociais, multiplicaram as suas fontes de informação. Também usaram formas de organização popular, cuidado e solidariedade para criar memória e expor verdade. De forma mais ampla, talvez, os protestos por vezes impliquem intervenções ontológicas, redefinindo os próprios termos da luta no seu sentido mais fundamental. Eles desafiam, por exemplo, as noções eurocêntricas e antropocêntricas dominantes do mundo. Ao mesmo tempo, os protestos, como aqueles a favor do território, da justiça reprodutiva ou contra o feminicídio, produzem conceitos. O protesto feminista cria categorias em torno das quais cresce uma agenda política interseccional, como quando os protestos ambientais feministas indígenas
dão origem a novas categorias de conservação ambiental. A democracia, por sua vez, é também produto do protesto feminista. Embora o protesto feminista procure mudanças nas democracias institucionais, também prefigura uma democracia participativa substantiva nas suas assembleias, outras práticas horizontais e a reivindicação do espaço público para debate e ação. O protesto feminista engendra emoções e afetos, muda a forma como nos sentimos, por exemplo, altera a vergonha e o medo que nos prendem às estruturas do poder, cria novas relações de pertencimento e solidariedade. O protesto feminista cria imagens e símbolos, ressignifica símbolos antigos e inventa novos, que não apenas captam a atenção do público, mas também transmitem interpretações e cria identificações e solidariedades político-afetivas. É o caso do pañuelo verde, o lenço verde na Argentina, hoje um símbolo transnacional da luta pelo direito ao aborto. Realiza mudanças sociais, como quando o uso generalizado dos lenços verdes promove a descriminalização social do aborto no Cone Sul, mesmo enquanto o seu estatuto jurídico permanece contestado. As múltiplas representações do protesto sustentam o desejo de mudar tudo. O protesto feminista contemporâneo cria uma experiência de poder coletivo, uma potência, conceito da Verônica Gago, que ancora um sentido de futuro. Em última análise, o protesto feminista é mais do que uma tática ou um kit de ferramentas, envolve-se em estruturas de poder, torna essas estruturas visíveis e constrói a vontade e o poder coletivos para alterá-las. Bom, vou falar da tese 5, que afirma que o protesto feminista promulga um ethos de cuidado contra o poder patriarcal, capitalista e estatal, violento e descuidado. Os protestos feministas denunciam a dependência constitutiva do capitalismo na desvalorização e exploração do trabalho reprodutivo, doméstico e outras formas de trabalho de cuidado, tanto remunerados quanto não remunerados. As respostas feministas à omissão do Estado, na prestação de serviços sociais sob o capitalismo neoliberal e a intensificação do extrativismo, da precarização e do apagamento cultural do trabalho reprodutivo são uma estratégia de enfrentamento. As manifestantes feministas não apenas se opõem ao Estado, mas também implementam múltiplas formas de organização autônoma, incluindo a greve feminista e as práticas de acompanhamento que se dão tanto nesse espaço das migrações, que a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar mais adiante, mas também nos processos de abortamento. E aí, então, essas práticas de acompanhamento são entendidas como uma orientação, sensibilidade e disposição cultivada para se juntarem às lutas de outras pessoas enquanto elas navegam e se esforçam para mudar as opressões estruturais. E aí o exemplo que a Sônia falou, né, não me cuida ele Estado, me cuida minha mamãe e minhas amigas, né, é uma consigna importante dos feminismos na América Latina. Essas expressões da auto-organização feministas condenam a omissão do Estado capitalista neoliberal, ao mesmo tempo em que promulgam e nomeiam um ethos de cuidado, através do qual as feministas defendem, protegem e declaram-se responsáveis umas pelas outras. Os protestos feministas também denunciam e contribuem para desnaturalizar a reivindicação do Estado ao uso legítimo da violência. Essas práticas não fazem ingenuamente o trabalho do Estado, em vez disso, expressam uma exigência da responsabilização, criando segurança, cuidados e justiça que o Estado policial se nega a oferecer. Então, o cuidado e o acompanhamento são princípios fundamentais em campanhas de protesto em massa, como o Ni Una Más, no México, que no Cone Sul virou Ni Una Menos, bem como em práticas ativistas que apoiam pessoas que procuram o aborto. A proliferação do discurso e das práticas feministas de cuidado estende-se ainda a grupos de mulheres locais que oferecem comida aos imigrantes que viajam no comboio de carga La Bestia até a fronteira entre os Estados Unidos e o México. E há redes abolicionistas de acompanhamento jurídico que apoiam migrantes indocumentados e requerentes de asilo nos seus protestos e ações diretas de reivindicação de direitos.
e a redes de apoio entre famílias de mulheres desaparecidas em Ciudad Juárez. A pandemia do coronavírus trouxe mais visibilidade a essas práticas de cuidado, abrindo esferas de possibilidade para rearticular e reimaginar o que autonomia, solidariedade e ajuda mútua de inspiração feministas podem parecer. Quando e onde o Estado falha em cuidar de nós, as feministas se apresentam para cuidar da vida precária, inclusive nos próprios espaços de protesto. A tese 6 fala sobre uma implosão proposta entre o binário entre questões privadas e coletivas e revela que as opressões estão interligadas. Existe uma procura e uma promoção de coligações abrangentes para implementar futuros alternativos. Honrando a insistência das teóricas e intelectuais feministas negras, as feministas têm visto cada vez mais como todos os problemas sociais e questões políticas estão interligadas. Da mesma forma, os protestos feministas ressaltam a interseccionalidade nos problemas enfrentados. Nos anos 2010, destaca-se o protesto feminista como um protesto multifacetado, vendo racismo, exploração de classe, homofobia, violência ambiental, violência estatal, violência entre parceiros íntimos e outras formas de violência como estando interligados e necessitando de ação direta. Assim, o protesto feminista quase nunca é uma campanha centrada em um único tema. Apenas a luta pelo aborto seguro e legal, por exemplo. O protesto feminista transforma questões sentidas e representadas no discurso dominante, como sendo privadas, vergonhosas, apolíticas e individuais, em queixas políticas partilhadas, que são mutáveis com a ação coletiva. Temos como exemplo que feministas em todo o mundo há muito tempo lutam contra o enquadramento limitador das lutas pelo direito ao aborto como uma questão de privacidade individual. Esse enquadramento exclui muitas vezes as experiências de mulheres negras, de mulheres do sul global e de pessoas trans e não binárias com experiências reprodutivas, como experiências reprodutivas amplamente concebidas. Os protestos das feministas latino-americanas traduzem compreensões interseccionais das realidades sociais em ação política, e a gente se remete, então, à Maré Verde, de que a Débora já falou, e eu não vou voltar, mas dentro da Maré Verde, destacar a atuação das socorristas nesse processo de acolhimento e dessa implosão, dessa noção de privacidade no apoio ao abortamento. O socorrismo politiza o cuidado ao estabelecer redes de cuidado, ao mesmo tempo em que transforma o aborto numa responsabilidade compartilhada e coletiva, e transfere os sentimentos relacionados a ele de vergonha, da vergonha e da solidão para o afeto e o apoio. O protesto feminista envolve-se também na esfera jurídica, mas vai além dela, procurando efetuar mudanças culturais. Então, existe uma condenação do feminicídio e outras formas de violência de gênero, sem reduzir a sua visão de justiça ao punitivismo e sem desistir da sua crítica ao Estado masculinista. Ao invés de simplificarem as suas exigências e renunciarem à sua visão de mudança em troca de concessões políticas, essas manifestantes feministas lutam e promovem transformações abrangentes. Um exemplo é o processo de funeralização da cidade de Juárez, que vai contestar os feminicídios ao mesmo tempo em que critica a omissão do Estado. No Chile, as assembleias como a Assembleia Nueva Bulba reforçam a necessidade de cuidado próprio e coletivo, que é ao mesmo tempo fonte de resistência aos poderes do Estado e fonte de apoio a outras pessoas no protesto. Essas assembleias combinam a rebelião social pública com a privada, criando espaços horizontais e participativos de protesto. Também a gente tem as críticas decoloniais, pensando o corpo como território e o território como corpo. As feministas têm utilizado o protesto nas suas múltiplas manifestações como um campo pedagógico para promover a compreensão das raízes coloniais e extrativistas, bem como patriarcais, da violência de gênero e da sua reprodução institucional. Quando o protesto feminista toma o extrativismo como seu campo de luta, procura decolonizar, desconstruir e promulgar modos alternativos de vida e de pensamento, que são ao mesmo tempo fugazes e visam a resistência.
Sônia. É um jogral. Pulou para outra tese? Porque eu não estava conseguindo. Tá, agora é 7, sim. A tese 7 fala que a produtividade política do protesto está inextricavelmente ligada à sua produtividade cultural, uma vez que as expressões artísticas, especialmente a performance, têm sido uma característica definidora dos protestos feministas contemporâneos. A performance como protesto nas ruas, desde o coletivo Las Tesis ao acompanhamento como protesto em espaços de intimidade por ativistas do aborto e da justiça dos imigrantes, ilustram como as intervenções culturais podem ser ferramentas poderosas que ressignificam experiências de vergonha e culpa, transformando-as em raiva e poder. As performances acrescentam poder ao protesto feminista, permitem múltiplas formas de comunicar mensagens, demandas e discursos feministas que reverberam entre públicos mais amplos e trazem ideias feministas para a vida cotidiana. Por exemplo, o uso de pañuelos verdes em vários países, inclusive agora nos Estados Unidos, e o performance amplamente reproduzido Las Tesis, transformam o senso comum em relação ao gênero, trazendo o feminismo para as conversas em locais de trabalho, nos transportes públicos, na esfera pública, concebida de forma mais ampla. Como resultado, o feminismo deixou de ser um palavrão em grande parte da América Latina. Simultaneamente, as performances aumentam os afetos e as identificações que representam o público feminista. Através da performance, o protesto torna visíveis a violência e a injustiça invisibilizadas, oferecendo uma linguagem política que atinge o seu poder através da ativação dos e das participantes para expressarem a sua raiva. À medida em que as performances se tornam virais, elas amplificam as mensagens feministas em vários meios de comunicação e públicos. Na verdade, são reproduzidos em outros protestos nas ruas, nas praças e online. Repetição e apropriação e adaptação, por sua vez, modelam essas performances. As feministas e outros atores em protesto usam o espaço público para interromper, questionar e reinterpretar a normalidade. Por exemplo, mensagens escritas na calçada para serem lidas de cima, como as típicas de Black Lives Matter, reaproveitam a infraestrutura da cidade e o trânsito normal da vida cotidiana. Da mesma forma, grafites feministas em barricadas instaladas na cidade de México, ao redor do Palácio Nacional, antes do 8 de março de 2021, com nomes de vítimas de feminicídio e projeções gigantes com as palavras México feminicida e aborto legal já, tornam discutíveis as barreiras militarizadas destinadas a conter o protesto. Através dessas expressões artísticas, os protestos feministas perturbam normas e expectativas e impulsionam a transformação da cultura política dominante. A nossa tese 8 é sobre as emoções, né, como uma fonte e um meio poderoso dentro dos protestos feministas. Os protestos, então, geram sentimentos de solidariedade e um sentimento de resiliência que surge no meio da ação coletiva nas ruas. A valência emocional do protesto é contagiante e transforma os espectadores do protesto em participantes ativos. A performatividade das emoções em protesto é uma contra-estratégia feminista eficaz para resistir à vergonha, ao silêncio e ao medo que os atos violentos, o terrorismo de Estado, a agressão sexual, a homofobia e o feminicídio procuram impor. O protesto, portanto, tornou-se um lugar para a expressão emocional individual e coletiva, bem como um local para reelaborar significados e demonstrar ou liberar emoções. E aí eu vou passar para a parte 3, que tem muita gente quase dormindo. A gente vai... Você pode passar? Já foi? Desculpa. Então, a parte 3 é uma agenda para uma teoria feminista do protesto. Nessa a gente tem as nossas últimas
4 teses, né? Eu vou amalgamar a 9, a 11 e a 12 e passo de volta para a Sônia e para a Débora terminarem, né? Então, a nossa tese 9 fala: o protesto é sempre marcado pela contingência. A tese 11, o protesto feminista pode ser como um flerte ou um caso de amor passageiro. E a tese 12, o protesto pode ser efêmero, mas deixa rastros, né? Essas 3 teses têm em comum o fato de reconhecer que os protestos têm um elemento de impermanência que os caracteriza. E uma teoria do protesto que decide o que é o protesto antes do fenômeno, por exemplo, se ele é individual ou se ele é coletivo, se ele é massivo ou não, uma grande manifestação ou uma pequena performance corre o risco de excluir ou de encerrar um imprevisto produtivo e transformador, possibilidades que o protesto pode conter e gerar. Táticas, modos de comportamento e o próprio protesto não são apenas coisas a serem usadas, mas os próprios fundamentos através dos quais lutamos e pelos quais lutamos. As redes online entre feministas e o uso de símbolos transnacionais, a tradução de táticas também são uma parte importante dos protestos na década de 2010. Essas mobilizações prolongam o protesto no tempo, ao mesmo tempo em que permite a renovação dos símbolos do protesto. Durante a década de 2010, os protestos feministas desafiaram as ideias tradicionais do trabalho na esquerda, propondo greves nos cuidados e no trabalho doméstico. Outras manifestantes feministas desafiaram as noções de moralidade e comportamento sexual apropriado, ressignificando a ideia de vadias, putas ou vagabundas, estampando seus corpos com slogans, vestindo roupas curtas e decotadas e andando em tetas. Em vez de ser modular ou previsível, o protesto feminista contém múltiplos futuros possíveis. A contingência do protesto não é motivo de preocupação ou de medo, de niilismo ou desistência. Pelo contrário, é porque o protesto é sempre marcado pela contingência, que é uma fonte de valor perpetuamente renovável. Eu vou pular um monte de coisa e vou só vou apontar essa importância dessa efemeridade e mesmo dessa ideia do flerte, né, como uma impermanência do protesto que é fundamental para que a gente mantenha a capacidade criativa constante do protesto feminista, né? Então, essas uniões transitórias de pessoas que estão passando ou que se juntam para um protesto específico gera, como a Sônia falou, né, gera e produzem elementos de registro desse protesto que são também impulsionadoras dos feminismos dentro dos 2010. As coisas efêmeras dos protestos podem, então, tornar-se um convite que dá origem a novos protestos e aclama o público, potencialmente transformando-os em sujeitos ativistas. Arquivos de arte e ativismo, como registros fotográficos e documentais, garantem a memória e a propagação do que foi produzido no e pelo protesto e podem alimentar novas instanciações. Os vestígios do protesto feministas viajam e são recolhidos, por vezes, literalmente do chão, por outros que ampliam as possibilidades do protesto inicial através de processos como a memorialização em arquivos vivos. Ao contrário dos monumentos coloniais e nacionais que as manifestantes feministas destroem, os arquivos vivos são constantemente retomados e refeitos pelo protesto feminista. Por exemplo, o Museu do Estallido Social, no Chile, comemora o ativismo de 2019 e além. Exibe arte de protesto, fotografias, vídeos e instalações de e sobre todo o espectro de protestos e manifestantes e documenta as reações do governo e a representação violenta do levante. Tá, então, para finalizar, vamos com a tese 13, depois vamos pôr as conclusões para vocês lerem, para encurtar o tempo um pouco, para permitir um pouco de discussão. A tese 13 fala, embora o protesto feminista contemporâneo seja frequentemente apresentado como inteiramente novo, ele cita e baseia-se no ativismo passado,
o protesto é sempre marcado por uma combinação de ruptura e continuidade. Em vez de progredirem em ondas, os discursos e práticas do protesto feminista contemporâneo revelam continuidades e descontinuidades com os feminismos das décadas anteriores. Como ilustramos, há muita coisa nova e inovadora no momento atual do feminismo e a onda feminista global de protestos em massa. No entanto, nesse momento dificilmente surgiu este momento dificilmente surgiu no vácuo. Para além de sua enorme dimensão e da renovada visibilidade política, os protestos feministas hoje baseiam-se, citam e reiteram estrategicamente momentos e movimentos de protestos feministas anteriores. Diferentes momentos do protesto estão diacronicamente ligados e inextricavelmente entrelaçados. O protesto feminista renova e inova. O protesto feminista em massa é informado por múltiplas histórias e também impulsionado por contemporaneidades em camadas de lutas feministas, antirracistas e anticapitalistas, ao mesmo tempo que as revitaliza e reinventa continuamente. A efervescência da revolta chilena, voltando ao Chile, que foi um dos casos que mais discutimos e que a Débora tem feito um campo exaustivo sobre os protestos lá. A efervescência da revolta chilena de 2019 teve uma dívida direta com os traços inscritos e as regras forjadas nos protestos estudantis de 2006 e 2011. Estes, por sua vez, foram dramaticamente engendrados e radicalizados pelas práticas horizontais e pelas lutas antipatriarcais das coletivas feministas. Essas coletivas, por sua vez, acabaram por liderar as tomas feministas que se espalharam nas universidades e escolas, e, em 2018, transformando a compreensão do senso comum sobre gênero e sexualidade no Chile. O enquadramento de novidade completa é uma deturpação, pois mina e obscurece as longas histórias de protesto que tornam possíveis as constelações contemporâneas de resistência. No entanto, estamos entusiasmadas com o momento atual do protesto feminista monumental, que está renovando a teoria feminista, os enquadramentos feministas e os mundos feministas. E aí vamos parar e passar o slide para a conclusão. Aí vou deixar um tempinho e vou passar a palavra para você, que vai passar a palavra para a Matilde. Isso. Não, deixa que eu tenho um problema aqui. Tá. Muito obrigada. Eu pensei que você ainda fazer as conclusões, mas vamos lá. Eu estou aqui, vocês não tiveram acesso ao texto, mas ele é realmente muito instigante, é uma pena, né, que a gente tenha pouco tempo, na verdade, para explorá-lo. Eu, na emoção de estar aqui nessa mesa, acabei não me apresentando, eu sou a professora Lene Ricoldi, da Universidade Federal do ABC, e acabei não apresentando nossa debatedora, que é a professora Matilde Ribeiro, que nos acompanha online, à distância. E agora a professora Matilde Ribeiro vai fazer um pequeno debate aí sobre esse texto, que ela também teve acesso. A professora Matilde Ribeiro, da Unilab, que é a universidade, eu até peguei aqui o nome porque é o nome mais difícil, da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu nunca sei falar esse nome corretamente. E, professora Matilde, a palavra é sua. Pois é. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, né? São 18h03. Eu, primeiríssimo, quero dizer da alegria de estar com vocês, mesmo que não foi possível dessa vez pessoalmente, mas com algumas eu tenho encontros antigos, né? Sônia, por exemplo, é uma das pessoas que eu conheci nesse feminismo para além do Brasil, e nos fizemos muito mutuamente
né? Sônia é uma pessoa que tem uma grande influência na minha vida. Tenho muita paixão por ti, mulher. E outras, né, que vamos encontrando pelos caminhos. E nessa mesa, por exemplo, 1000 vinculações, né? Vinculação entre a Unilab, da Unilab para com outras universidades. Neste momento, minha vida está bem atribulada, até por isso eu não consegui estar presencialmente neste evento, e um dos motivos é que tem um mês que eu iniciei o meu pós-doutorado a partir da Unilab, numa relação com a UFABC. Considerando meus vínculos antigos, né? Sou paulista, trabalhei algum tempo na região do ABC paulista, fui assessora dos direitos da mulher na prefeitura de Santo André, no período de 1997 até 2001. Antes de ser ministra, fui ministra da Igualdade Racial no período de 2003 a 2008, e o período de convívio no ABC foi bastante frutífero. E uma das lutas que eu participei no período que estive por aí foi pela necessidade da existência de uma universidade pública no ABC. Eis que temos agora a UFABC. Então, é bem bacana poder fazer essas conexões pela vida. E outra coisa que eu quero ressaltar, antes de entrar no debate propriamente dito, é que, a partir da minha relação feminista e de vida com Sônia Alvarez, eu tive a oportunidade de participar de várias situações promovidas pela Sônia no programa de estudos latino-americano e caribenhos da Universidade de Massachusetts. E um dos momentos foi quando eu fui estudar inglês próximo a Amherst, onde fica a Universidade de Massachusetts. Eu fiquei 6 meses em Northampton, cidade vizinha, estudando inglês, e tive a oportunidade de fazer intercâmbio com as e os estudantes latino-americanos e caribenhos daquela época. Isso aconteceu em 2009. E hoje, por exemplo, uma daquelas pessoas é ministra da Educação na Colômbia. Então, é bem bacana poder estabelecer essas conexões que resultam em ações concretas, em trabalhos que, a partir do olhar feminista, cultivamos o sonho, a utopia e a ação concreta de alterar relações pró-igualdade, pró-equidade. Então, eu creio que são esses vínculos, além do Lattes, né? O Lattes ele se concretiza nessas histórias. Acredito que é com esses vínculos que estamos aqui agora, conversando. E, ao ler o texto, eu fiquei bastante surpresa, né? Foi bastante enriquecedor ler esse texto das 13 teses, né? Feministas. E eu quero aqui destacar umas 3 ou 4 ideias a partir do que li e também do que ouvi agora, para que nós possamos debater e seguir adiante. Uma delas, e eu quero reforçar, né, que, como brasileira, sem dúvida, o acento de ideias está muito vinculado à vivência do feminismo e do que hoje chamamos de feminismo negro no Brasil, né? Eu começo a militar no movimento feminista nos anos 1990,
final dos 80, né? Segunda metade dos anos 80, e cá estou, né? Até hoje. Então, muitas coisas foram desenvolvidas neste período, mas eu entendo que o grande eixo de atuação deste período, desde que iniciei, na segunda metade dos anos 80 para cá, que movimenta o feminismo brasileiro, e, sobretudo, o feminismo negro, é a afirmação que as mulheres negras brasileiras trouxeram para o feminismo, a afirmação de que somos todas mulheres, mas somos diferentes. Somos negras, somos pobres, somos ricas, somos sindicalistas, somos lésbicas, somos trabalhadoras rurais, somos empregadas domésticas, enfim. O nosso ser e estar no mundo tem muitas diferenças, enquanto vivência de sermos gênero feminino, sexo, gênero mulher, sexo feminino. Isso traz muitas diferenças nas nossas ações, e as mulheres negras brasileiras, em particular, deram show de organização em vistas à autonomia, a fincar bandeira na construção de sermos sujeitas de nossas ações. Nós temos referências nesse campo muito importantes no Brasil e do Brasil para o mundo. Nós temos Lélia Gonzalez, nós temos Sueli Carneiro, nós temos Cida Bento, nós temos Matilde Ribeiro, nós temos muitas, Lúcia Xavier, Jurema Werneck, enfim, a lista é infinda. E muitas de nós emergentes da luta por direito à vida, que vem dos anos 80 para cá, sem desprezar toda a luta histórica, né? Abdias do Nascimento, grande pensador político, artista, professor brasileiro, que morreu nos anos 2000, ele dizia comumente que, desde que o primeiro negro, a primeira negra chegaram sequestrados do continente africano no Brasil, na condição de seres humanos escravizados, existe a luta por liberdade, justiça e direitos. Então, nós, aqui nesse momento, eu entendo que vale focar o momento mais atual, o momento contemporâneo, mas sem desprezar a secularidade das lutas. E quando eu digo que as mulheres negras deram show de organização, é que foi levantado pode-se dizer, uma tese, né, nos anos 80, de que a partir de uma análise da realidade, da invisibilidade das mulheres negras brasileiras nos processos políticos no Brasil, e pode-se também estender esta reflexão para a nossa vida planetária, né? E, a partir do primeiro encontro nacional de mulheres negras, realizado em 1988, este foi o meu primeiro momento nacional. Eu era uma garota, hoje eu sou uma mulher de 63 anos, naquela época eu tinha menos de 30, e neste primeiro encontro eu ficava olhando
toda aquela força, toda aquela expressão das mulheres negras ali presentes, Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, Joselina Silva, Sueli Carneiro, Vânia Santana, muitas, muitas. Valdeci Nascimento, do Nordeste, Nilma Bentes, do Norte, enfim, nós nos encontramos no mesmo espaço e eu não sabia nada, teoricamente, sobre feminismo e nem das histórias de vida daquelas mulheres. Mas foi muito marcante aquele momento, sobretudo porque as mulheres negras que já eram tarimbadas naquela situação tomaram uma decisão de que não mais seriam invisíveis, não mais seriam objeto da ação política das instituições brasileiras, e foram à luta. Criaram ONGs, criaram institutos, foram para dentro das universidades. Eu sou produto disso, né? Eu cheguei a ser ministra, com muito esforço individual, é claro, pela a luta por justiça e por ser alguém no mundo, mas não seria pelo caminho individual a chegada a ser ministra. Foi pela ação coletiva do movimento negro, das mulheres negras, das articulações travadas entre movimento negro, mulheres negras, movimento feminista, movimento social, de maneira geral, né? Então, eu começo enfatizando esse processo de luta no Brasil para dizer que, a partir deste lugar, foram alimentadas também as conexões internacionais na região da América Latina e Caribe, extrapolando para a diáspora, extrapolando para as Américas, enfim, as mulheres negras organizadas enquanto tal no Brasil conectam-se num movimento transnacional. Né? E logo depois, eu falei do final dos anos 80, mas no início dos 90, em 92, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras latino-americano e caribenhas. Aconteceu na República Dominicana, em Santo Domingos, em 1992. Foi o meu primeiro momento internacional. E de muitas, né? Sendo que algumas já traziam experiências anteriores dos encontros feministas latino-americanos e caribenhos, que Sônia descreve tão bem nos seus textos, dos processos organizativos nos países, e também lá na frente nós vamos ter um grande encontro na Conferência de Durban, a Conferência Mundial contra todas as formas de discriminações, considerando a discriminação racial, o racismo, a xenofobia, as intolerâncias correlatas. Oi? Desculpa te interromper. A nossa sessão termina às 18h30. Você se encaminha para a conclusão Sim. da sua fala? Perfeito. Obrigada. Perfeito. Então, eu trago esse histórico com a perspectiva de dialogar com o texto, que está muito, muito bem estruturado, e deste texto eu quero destacar 4 ideias. Primeiro, reforço a intersecção gênero, raça, classe, que eu entendo é o que conduz uma luta sedimentada na busca da equidade de direitos, tendo o antirracismo, o combate ao machismo e a equidade como eixos. Outra questão que aparece em vários momentos das 13 teses é que é o feminismo como sendo uma ferramenta
de promoção de diálogos intercruzados, né? O diálogo com as questões econômicas, o diálogo com as questões políticas, com as questões que levam a transformações na sociedade, regado a emoções, afetos e valorização da vida pulsante, né? A sociabilidade, o reconhecimento das diferenças. Eu não acho que feminismo é cor-de-rosa, não. Ele é regado a muitos conflitos, mas como instrumento de revisão, de afirmação da necessidade de transformações substantivas rumo a direitos, é muito apaixonante. A outra questão, a terceira, é que o pano de fundo é que Estado e sociedade nos excluem enquanto sujeitos, falando das mulheres, né? Nos excluem enquanto seres em potencial, né? E aí vem o feminismo no contraponto, tratando os nossos corpos como territórios políticos. Os nossos corpos, e aí conectando o físico, o mental, a energia, a potencialidade de luta, o nosso corpo na complexidade que é, como uma ferramenta, né? Como um instrumento de afetar esta postura de Estado e sociedade excludentes a partir do capitalismo e das negações de direitos. Então, nossos corpos, sendo negras, indígenas, brancas, enfim, na nossa diversidade, são territórios de transformação. Isso eu vejo nas teses. E, por fim mesmo, a ideia dos protestos, né? Toda a nossa capacidade cognitiva, de luta, de energia para o novo, e a mulher tem constrói, né? Individual e coletivamente, essa busca do novo, né? Não há uma postura de acomodação dentro desse ser mulher coletiva diante das adversidades da vida. Então, o protesto como a marca para a mudança. Claro que eu estou aqui falando de maneira muito cifrada, porque o tempo é curto e o conteúdo é denso, mas eu finalizo dizendo que ser feminista é ser revolucionária, não no sentido teórico apenas dessa palavra, mas no sentido de postura de vida. E eu acho que isso nos alimenta e nos faz enxergar além do hoje. É isso que eu vejo neste texto que eu acabei de ler, e eu vou continuar lendo, vou ler de novo, e tenho vontade de me envolver mais e mais com essa produção que Sônia puxa, mas que envolve tantas, inclusive eu. Muito feliz por isso. Obrigada. Obrigada, Matilde, pela instigante fala e pela memória tão afetiva aí dos movimentos brasileiros, especialmente o movimento feminista negro, que você representa tão bem. Bom, nós estamos com o tempo aí esgotando, eu acho que eu vou abrir para 3 perguntinhas,
inicialmente, 3 intervenções. Só para falar, a gente começou uns 15 minutos mais tarde, então podemos ir uns 5 minutos para além das 6h30. Só. Eu creio que a gente pode expandir um pouco, mas desde que esse auditório não seja usado, não nos expulsem, tudo bem. E vamos continuando enquanto pudermos. Se ninguém fizer, eu vou começar a falar. Vou começar a fazer. Ali. Eu vou já. Oi, boa noite, galera. Meu nome é Veridiana. Faz um certo tempo que eu estou nesse rolê feminista. E eu lembro que quando eu tinha uns 20, que foi quando eu conheci a Betânia Ávila lá em Recife, eu perguntei como é que tinha que ser feminista, assim. Eu achava que tinha que ter, tipo, uma carteirinha, sei lá, alguma coisa, uma formação. E aí ela falou, não, e tal. E eu fiquei, então não tem. Mas até hoje eu fico pensando nessa história de como, né? Como que você é feminista, como é que você vira ou se assume, enfim. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando em relação ao que está sendo falado aqui, e que eu acho um grande problema, é a nossa mania de falar entre nós. E eu não vejo outra saída, mas eu gostaria muito de escutar vocês falando sobre isso. Em relação à temática protesto, eu fui muito, por exemplo, às marchas das vadias, e quando eu peguei o Uber, quando eu saí, por exemplo, da Marcha das Vadias, ele falou assim, mas por que vocês falam Marcha das Vadias? Fica tão ruim assim, vocês fazem o quê na Marcha das Vadias? Então, assim, eu queria que vocês dissessem se vocês anteveem ou se vocês pensam formas da gente se comunicar para além de quem já está ou convertida, ou convertido, ou simpatizante à causa. Porque, para mim, isso é um baita de um problema há anos, assim. Como é que eu, sei lá, não consigo falar com a minha família num almoço de domingo sobre a importância da legitimação do aborto e blá, 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 milhares de pautas. Então, assim, é uma pergunta velha, tá? É uma questão antiga, mas como a gente aqui está nessa dimensão do protesto, eu queria entender quanto... Eu acho que o protesto, enquanto uma ação coletiva, para nós, nos faz bem, nos fortalece, mas eu fico muito preocupada como é que a gente pode expandir e conversar e criar mais ponte do que muro com outras meninas e mulheres, ou homens também, enfim, pessoas que tenham interesse em fortalecer essa causa. Para mim, essa é uma pergunta que me ronda há muito tempo e que sempre que eu posso eu faço e que sempre que as pessoas quiserem falar, eu quero escutar sobre. Obrigada. Oi, gente, obrigada, boa noite, obrigada pela mesa, muito legal ouvir vocês. Numa das teses que vocês apresentaram, vocês trouxeram a ideia das coalizões, né, como algo que estaria presente nesses protestos. E eu queria entender exatamente o que significa esse termo aí, nesse olhar de vocês sobre os protestos feministas hoje, porque também em outros momentos vocês falam desses encontros muito fluidos, né, muito rápidos, muito instantâneos, que não é o que a gente, no geral, a gente não usa a ideia de coalizões para isso, né? Coalizões a gente sempre tem usado na perspectiva que pressupõe algum nível de articulação, e não só de um encontro entre pessoas nas ruas, né? Nas conversas que a gente tem feito com lideranças feministas, várias, né, negras, indígenas, etc., o que a gente tem visto é uma dificuldade enorme de articulação, uma grande fragmentação, ressentimentos mútuos e etc. Então, queria ouvir muito vocês um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo painel, pela mesa, pelo texto de vocês também. Fantástico. E acho que a minha pergunta vai um pouco na linha da Luciana, e acho que pensando no que a Matilde disse, né, o feminismo não é cor-de-rosa e tem muito conflito, tem muito dissenso. Na própria ideia do campo discursivo de ação de Sônia. Então, eu queria
porque me pareceu assim um pouco na tese, eu acho que até o conceito protesto feminista no singular nos dá uma impressão de uma certa unicidade, ou uma certa coincidência. E aí eu fico pensando no trabalho, né, que eu e Laura estamos desenvolvendo, e, por exemplo, a questão da prostituição, assim, que é um grande divisor de águas no feminismo. E a gente tem muito protesto feminista contra prostitutas que também se reivindicam feministas. Então, assim, não caberia uma tese sobre o dissenso dentro do feminismo, porque eu acho que é algo, inclusive, muito produtivo, que, para mim, desde a perspectiva do protesto feminista, talvez seja algo que o feminismo tem uma contribuição fundamental, que é essa capacidade de autorreflexão, e de compreender e de se rever e pensar como que a gente, ao fazer essas fronteiras do que é feminismo, do que não é feminismo, a gente também está produzindo inclusões, mas também muitas exclusões quando a gente faz isso. Então, para mim, acho que essa capacidade do feminismo tem de pensar a inclusão e exclusão é fantástica e avança em relação a muitos outros tipos de protestos. Mas eu queria saber como é que vocês pensam isso, se isso aparece em algum lugar nas teses. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente pode fechar essas 3 questões, e aí, se a gente tiver tempo, a gente abre novamente. Vou passar a palavra, então, para a Sônia e para lá, para a Débora, se elas também responderem. Tá, eu vou falar rapidinho, eu sei que vocês querem escutar a Sônia. Mas, bom, eu acho que a primeira questão que a Veridiana colocou, de como que é, como faz, como se assume feminista, gostei do termo que você usou, eu acho que é uma questão que é ainda em aberto, tanto teoricamente como na prática, certo? Tipo, isso, e aí também a Sônia, que tem todo um trabalho com relação a isso, pode falar sobre isso, que é isso do se, finalmente, como você define, é quem se reconhece, se identifica como feminista, né? Mas eu acho que a questão principal aí é isso, que estratégias que a gente pode utilizar para conversar para além desse campo feminista, que é onde a gente, sei lá, o nosso apesar de ser um campo também conflitivo, não necessariamente estamos todas de acordo. E aí, eu acho que também, dos trabalhos que a Sônia tem feito e as pesquisas individuais nossas, o que tem acontecido nesse momento atual do feminismo é que ele se expande, que eu acho que tem a ver com isso das estratégias, ele se expande para além do que em algum momento pode ter sido, que sempre foi diverso, heterogêneo, tudo, como a Sônia também diz, mas ele se expande e ele está presente em muitos outros espaços e lutas, e ele está dentro, através das pessoas, feministas que fazem parte, por exemplo, aí estou falando do campo progressista, das diversas lutas, que está está dentro dos sindicatos, ele está dentro do MST, ele está dentro dos movimentos por pensão, enfim, ele está dentro do movimento estudantil, através do ativismo de feministas que podem ou não participar de coletivos e grupos feministas, nomeadamente feministas, entendeu? Então, acho que essa que a Sônia também fala de essa side streaming, né, que você fala, mas essa multiplicidade para além das estratégias institucionais, estratégias de ação mais disruptivas, tem essa multiplicidade que traz isso, eu acho que é uma palavra, isso, ele se expande para os diversos espaços. E aí, a dificuldade, por exemplo, de falar com o Uber, né, do porquê se chama vadia, porque é uma estratégia disruptiva, e é uma estratégia disruptiva propositalmente, porque a gente não quer acionar a estratégia, por exemplo, da violência de gênero, ou que é também uma estratégia. Então, acho que o feminismo também tem essa riqueza de poder conseguir ir por diversos espaços, vai por aqui, vai pela literatura, vai pelo Estado, vai pelas ruas, vai pela arte. Então, eu acho que
dessa forma se faz. Agora, que a gente consiga chegar a todos, eu acho que aí não sei nem se é o horizonte, mas é a luta que enfim, que vamos dando. Com relação ao que a Luciana perguntou, eu acho que a Sônia vai falar mais sobre isso das coalizões, mas tem a ver com esse conceito que eu mencionei, que aqui achei que não cabia ler uma nota de rodapé, dos que a gente está usando também nos nossos trabalhos, pretende continuar trabalhando na coletiva Protesta, que é o conceito de assemblages, ou ensamblagens ativistas, que tem a ver com isso do fluido, do dinâmico, dos encontros, que não necessariamente geram as coalizões ou alianças que você mencionou, tanto é que a gente propõe isso como uma forma alternativa de olhar para o que tem sido os movimentos sociais hoje, desde esses de 2010, que são mais, não necessariamente chamados por um movimento, organização específica, senão que são esses encontros que se dão, que a partir de aí geram outras organizações, outras formas de luta, inclusive, que combinam o conhecimento, os saberes desses diversos atores e movimentos que estão nesse momento, e aí a potência do protesto também, né? E depois isso se transforma em diversas outras potencialidades, né? Uma das palavras que a gente usa. Então, essa perspectiva é justamente um pouco uma proposta de dar um passo para o lado, para olhar os movimentos sociais como a gente entende que estão acontecendo atualmente, desde os feminismos, né? Não estou generalizando aí para todos os movimentos sociais. Isso. E vou parar de falar. Olha, esse negócio de almoço domingo, eu estava pensando assim, que o que está acontecendo cada vez mais é uma mudança, os feminismos promovendo, e os antirracismos também, promovendo uma mudança de significados no cotidiano, né? Então, se não é você no almoço de domingo, é o que está na televisão, na novela das 9, é o que está nas redes sociais, que está em vários lugares onde vai se transformando os sentidos comuns da vida cotidiana, né? E eu acho que isso em certo sentido, não é novidade, porque isso sempre aconteceu no feminismo, mas houve um outro momento, digamos assim, onde o foco era mais nas políticas públicas estrito sensu, né? Que também é uma preocupação hoje, mas que se junta a essa transformação do sentido comum de uma forma muito mais explícita, como parte da estratégia, como parte do alvo da mudança, né? Em termos, e esses diferentes significados são produzidos justamente nos contatos, nos momentos de entrelaçamento, de influência mútua com outros atores e atoras, não só na sociedade civil, não só nos movimentos, mas também no Estado, na academia, em outros espaços, etc. Quer dizer, que eu acho que isso que a Débora disse sobre assemblages, ou uma forma diferente de pensar não há coalizões estáticas, onde fulano de tal vai e negocia os seguintes 3 pontos, e aí vai para a direção do seguinte grupo, e aí se negociam 2 pontos, e no final se monta a coalição em cima de um ponto. É um pouco diferente, que é uma espécie de contágio, diria eu, né? E são coalições que não são necessariamente permanentes, mas que justamente são permanentes no sentido que têm que ser mantidas ativamente. Não são dadas, não são estruturais,
são eu fico assim, os microfones vai para lá. Mas é nesse sentido, eu acho que a gente quer dizer esses entrecruzamentos dos feminismos com outros espaços. E claro que são outros feminismos, né? Se você vai ver o feminismo, sei lá, do MST, hoje em dia, ou da Marcha das Margaridas, onde eu estive agora em agosto, você vai ver um feminismo muito diferente do que uma coletiva lésbica anarco-vegana, né? Mas não significa que não estejam operando... mas que estão operando num mesmo mundo, digamos assim, epistemologicamente, uma visão de mundo compartilhada, com muitas contestações, com muitas divisões, e isso foi uma coisa que propositalmente a gente conversou muito, e claro, nos estudos de caso mostraram-se as tensões, as rupturas dentro dos próprios feminismos, né? E que decidimos um pouco que não desvalorizar, mas não entrar na teorização dessas coisas para efeitos deste manifesto, onde queríamos chamar a atenção a parte, digamos, meio utópica do que se procura, né? Mas tem vários momentos no texto que não foram lidos que reconhece a existência de tais tensões e tal. E, por último, nos dissensos... eu queria dizer que os protestos, mesmo quando rápidos, né, são processos. Quer dizer, só porque uma coisa não dura tanto, não significa que não é um processo a ser observado enquanto tal, né? Não é só que tem, claro, um planejamento, um antes do protesto e um depois do protesto, que varia significativamente em termos de se tem duração ou não, se vem de grupos já estabelecidos ou se surge, às vezes surge virtualmente hoje em dia, etc. Mas que a ideia, uma das coisas que não sei se saiu explicitamente que a gente está propondo é que os processos de protesto têm que ser e devem ser teorizados em si, porque muita coisa acontece dentro dos protestos, no interior dos processos, enquanto eles estão acontecendo, enquanto estão sendo planejados. Por exemplo, essa transformação da vergonha em raiva e depois em identificação e felicidade, sei lá. Tem uma série de coisas que não é só a teoria das emoções, a sociologia que nos vai explicar, mas realmente o pensar, começar porque geralmente os protestos são vistos como uma expressão dos movimentos sociais. Hoje em dia os protestos não são necessariamente uma expressão dos movimentos sociais, nem terminam em movimentos sociais, sempre, né? Nem terminam em coisas mais sólidas, organizações brick and mortar, como dizemos nos Estados Unidos, né? E sim, talvez em outros protestos e outros processos de protesto, um pouco a dinâmica que tem se dado, não só nos feminismos, mas eu diria em muitos movimentos de protesto, movimentos populares e antissistêmicos e tal, hoje em dia. Bom, só acrescentar rápidos comentários, concordo com o que Sônia e Débora colocaram sobre o ponto da Veridiana, acho que tem aí um desejo de dominar corações e mentes, né? E aí acho que nessa linha das coletivas, né, dessa modulação, ampliação dos protestos feministas para além dos espaços, né, das organizações em si, então desses fazeres cotidianos que se apoiam nos protestos, nessas performances e que vão se disseminando por diferentes formas, né? Então o feminismo se coloca um pouco como esse ator quase onipresente, né? Então a gente é quase incontornável, ou você está falando sobre ele ou você está falando contra ele em alguma medida, né? Então acho que tem esse lugar aí também e que a gente produz essa mudança cultural
que está colocada como uma das, né, das necessidades ou dos desejos das feministas. E você tem alguns consensos que são criados, né, sobre, por exemplo, a violência contra as mulheres, que são, né, na base de tudo tem esse desejo de mudar a estrutura mesmo de funcionamento dessas relações de gênero, né? Então, acho que é por aí que vai. Não vamos conseguir convencer o Uber numa marcha só, mas talvez ao longo da vida, sim. Que a Luciana colocou, acho que, Luciana, o que talvez cria essa tensão ou cria essa distância, né, entre aquilo que você está colocando, acho que o que a gente está olhando mesmo, que mais que olhar as organizações e as tensões dentro delas, é essa ideia dessa efemeridade do protesto como sendo ela muito produtiva nesse sentido da mudança cultural. Então, menos do que esses ressentimentos que a gente reconhece que existem, é esse processo de renovação do próprio feminismo por esses momentos de protesto. E ressaltando que esses momentos de protesto são eles espaços de mobilização para outras coisas também. Então, eles são efêmeros, mas eles produzem efeitos que se permanecem no tempo. E aí pode ser dentro das organizações ou nos atores outros que esses protestos um pouco mobilizam no final das contas. E sobre o que a Mariana colocou das tensões, o que, dentro, né, do que a gente foi apresentando ao longo das teses, a gente tentou pontuar que existem, né, as tensões estão colocadas, mas, ao mesmo tempo, você tem esses espaços de criação que são com múltiplas contribuições, e contribuições que você não consegue enxergar, que você não consegue controlar de onde elas vêm. E dentro do processo do protesto, elas tendem a ter possibilidades semelhantes de ascenderem ou de influenciarem as pessoas que estão ali. Então, não que os dissensos não importem, mas eles são também constitutivos e importantes desse funcionamento do protesto, dessa ampliação dos protestos em si. É isso, gente. Acho que é isso, tem que encerrar. Não, eu acho que eu vou fazer depois no pós-mesa, porque, né, já passamos do horário, mas tenho vários comentários e perguntas. Bom, gente, muito obrigada, então. A gente já passou um pouquinho, né, do horário, mas nós agradecemos muito a presença e o interesse aí de vocês pela nossa mesa, e encerramos aqui a nossa sessão especial de 13 teses sobre o feminismo, 13 teses sobre o protesto do feminismo. Comi uma palavra. Muito obrigada.